Eu quero conversar com os irmãos hoje de manhã sobre o privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Para isso, convido que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 8. Isaías, capítulo 6, versos 1 a 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi um profeta que serviu ao Senhor por cerca de 40 anos. O ministério dele começou quando Uzias era o rei de Judá. Morreu Uzias e assumiu o trono seu filho Jotão. Morreu Jotão e assumiu o trono seu filho Acais. Morreu Acais e assumiu o seu trono seu filho Ezequias. Morreu Ezequias, assumiu o trono seu filho Manassés. Isaías serviu ao Senhor durante o reinado desses 5 reis. E foi no reinado de Manassés que o profeta Isaías foi morto. Isaías serviu tanto em momentos felizes, quando o reino estava em paz e quando a sua palavra, seu ministério era aceito, como também serviu ao Senhor em momentos difíceis, quando o reino estava em turbulência, quando o seu ministério não era aceito e a sua mensagem lhe trazia perseguição. A tradição judaica diz que Isaías morreu cerrado ao meio. Nós não encontramos esta afirmação na Bíblia. O que nós encontramos lá em Hebreus capítulo 11, verso 37, é que alguns heróis da fé foram cerrados ao meio. O que levou o profeta Isaías a servir ao Senhor durante tanto tempo? A enfrentar tanto momentos bons como também momentos de perseguição. Tanto ser aceito como também ser perseguido. Primeiro nós precisamos entender quem é o Senhor que o profeta Isaías decidiu servir e que nós estamos servindo. O verso 1 diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Uzias foi um dos reis mais prósperos de Judá. Nós podemos dizer que durante o seu tempo de reinado, numa linguagem mais jovem dos nossos dias, podemos dizer que Judá estava bombando naquele tempo. Porém, Uzias morreu e o seu filho Jotão assumiu o trono quando tinha apenas 25 anos de idade. E é natural, irmãos, que quando surge um novo governo, quando surge um novo rei, o povo comece a pensar: o que será deste novo rei? O que será deste novo governo? É assim conosco nos dias de hoje. Quando acaba-se um governo e surge outro, nós criamos a expectativa: será que as coisas boas do governo anterior vai ser colocada em prática? Ou tudo vai ser começado do zero? E após a morte de um rei, levava algum tempo para que o seu sucessor assumisse o trono.
E o texto diz que foi justamente no ano da morte do rei Uzias que Isaías teve esta visão. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. O trono de Judá poderia estar vazio, poderia estar desocupado. Mas o verso 1 nos mostra que o trono do universo está sempre ocupado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. É a este Deus que nós servimos. Nós servimos àquele que está acima de tudo e de todos. Nós servimos àquele que, como disse o profeta Daniel, tem o reino sempiterno. Não há 1 centímetro quadrado do universo onde o nosso Deus não reine. Não há só um instante ou uma fração de segundo do tempo onde o nosso Deus não reine. Mas uma coisa precisa estar clara na nossa mente e no nosso coração. Nós não servimos àquele que precisa ser servido. O nosso serviço ao Senhor não é uma necessidade dele, é uma necessidade nossa, é um privilégio nosso. Ele nos concede esse privilégio. Pensemos nisso. O Deus Todo-Poderoso, que é autossuficiente, que não precisa de nada e nem de ninguém, escolheu nos dar o privilégio de servirmos, de sermos úteis no seu reino. Ele nos dá o privilégio de sermos relevantes. Ele nos tira da inutilidade. Ele nos tira da futilidade. Ele nos dá o privilégio de fazermos algo que glorifique o nome dele. Por exemplo, quando a Bíblia nos ensina sobre dízimos e ofertas, não é porque Deus precisa dos nossos recursos. A Bíblia mesmo diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Quando a Bíblia trata deste assunto, ou quando a Bíblia nos ensina sobre este assunto, é para nos mostrar, é para nos ensinar sobre o privilégio que temos de servir ao Senhor com as nossas vidas e com os nossos bens. Por vezes falamos da importância na participação dos cultos, mas não é porque Deus precisa de pessoas que o glorifiquem. Ele já tem toda a glória. Olha o que diz o Salmo 104, verso 1. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso. Estás vestido de majestade e de glória. Abacuque 2, verso 14. E a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Deus já tem toda a glória. Ele nos dá o privilégio de fazermos algo que glorifique o nome dele. Nós falamos destas coisas como o privilégio que o Senhor nos dá de fazermos algo por Ele, para Ele e com Ele. Deus não é Deus que precisa de nós, irmãos. Somos nós que precisamos dele. Deus sem o homem continua sendo Deus. O homem sem Deus não é nada. É Deus que está assentado no trono. E ter essa visão dele assentado no trono nos traz segurança diante dos tronos vazios deste mundo. Nós podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. No verso 2, Isaías percebeu que diante de Deus que estava sentado no trono, havia seres celestiais. Existe uma área da teologia que estuda os seres celestiais, chamada de angeologia ou angelologia. E ao estudarmos os seres celestiais, nós vemos que há uma hierarquia. Anjos, arcanjos, principados, potestades, querubins, serafins, assim como nas forças armadas, né? Soldado, cabo, sargento, tenente,
capitão, major, coronel, general. Assim também é com os seres celestiais. Há diversidade, há hierarquia. E o que foi que o profeta Isaías percebeu? Que este Deus que é soberano tem seres celestiais que o servem. E nós precisamos saber que estes seres celestiais são maiores do que nós em glória. Reflitamos sobre isso. Diante desse Deus que é tão grande, como eu e você podemos ser úteis? Como o nosso serviço pode ser relevante? E o ponto que eu gostaria de enfatizar, irmãos, é este. Nós precisamos entender o Deus a quem servimos, o Deus a quem contribuímos, o Deus a quem adoramos. Ele é o Deus que não precisa da nossa contribuição, não precisa do nosso serviço, nem precisa da nossa adoração. Ele continua sendo Deus. Mas ainda assim, Ele escolheu nos dar o privilégio de servirmos ao Senhor, de fazermos algo para a glória dEle. E com isso, irmãos, o maior beneficiado não é o Senhor, o maior beneficiado somos nós. O apóstolo Pedro chegou para Jesus e disse: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu o Senhor: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente e na era futura, a vida eterna. O maior beneficiado não foi o Senhor Jesus. O maior beneficiado foi Pedro, os demais apóstolos e todos aqueles que assim têm feito no dia de hoje. A Bíblia fala de Ana, esposa de Eucana, que tinha um desejo no seu coração. Ela queria ser mãe, mas não podia porque era estéril. Mas certo dia ela orou a Deus e disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu o dedicarei a ti. O texto diz que ela ficou grávida. E ela deu à luz um filho cujo nome era Samuel. E assim que Samuel foi desmamado, segundo aquela cultura, entre 8 e 10 anos de idade, ela cumpriu com a sua palavra e levou o seu filho para o templo e o entregou ao Senhor. E a Bíblia nos diz que quando ela cumpriu com a sua palavra e entregou o seu filho para servir ao Senhor, Deus a abençoou com mais 3 filhos e 2 filhas. Não há nada que você faça para o Senhor onde você mesmo não seja o maior beneficiado. A Bíblia fala também de Maria, que derramou sobre os pés do Senhor Jesus um perfume caríssimo. Ela quebrou um frasco de nardo puro e ela enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. Ela se levanta e os seus cabelos caem pelo seu corpo. Os pés do Senhor Jesus ficaram perfumados, mas todo o corpo de Maria ficou perfumado. Não há nada que eu e você façamos para o Senhor onde nós mesmos não sejamos o maior beneficiado. Servir a Deus não é uma necessidade dele, é uma necessidade nossa, é um privilégio nosso. Não é algo que enriquece a Deus, é algo que nos enriquece. Versos 2 e 3. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O Deus a quem servimos, irmãos,
não é apenas o Deus Todo-Poderoso, não é o Deus autossuficiente, mas é o Deus Santo. Ele é tão santo, que os seres celestiais, quando estavam na presença dele, cobriam seus rostos. Ele é tão santo, quando os seres celestiais estavam na presença dele, cobriam seus pés. Se observarmos o verso 4, veremos que quando os seres celestiais proclamavam Santo, Santo, Santo é o Senhor, as bases do limiar, os batentes do templo tremiam. Irmãos, como é que podemos servir a um Deus tão santo? A Bíblia fala que a santidade de Deus é tamanha que ele não pode contemplar o mal. Talvez alguém esteja perguntando, como é que esse Deus santo, vai aceitar o nosso serviço porque somos pecadores? Como é que esse Deus com seu padrão altíssimo de santidade, que não precisa de nada e nem de ninguém, vai aceitar o nosso serviço? Sabe qual é a resposta para isso? Este Deus aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso serviço, aceita as nossas ofertas, simplesmente por causa da sua graça. Simplesmente por causa da sua graça. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:29, nos foi dado o privilégio, a graça de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nós recebemos o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quando nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos este privilégio de sofrer pelo Senhor, de sofrer em nome do Senhor. Nós vimos no texto que os seres celestiais, para se achegarem diante do Senhor, cobriam seus rostos e os seus pés. Mas sabe como é que Hebreus fala que nós podemos nos achegar diante do trono de Deus? Olha o que diz Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, olha o que a Bíblia está nos ensinando. Os seres celestiais que são maiores do que nós em glória, que não têm pecado, eles cobrem os seus rostos e os seus pés diante da presença do Senhor. Mas nós, pecadores, limitados, frágeis, nós, quando chegamos diante da face do Senhor, não precisamos fazer isso. Nós podemos chegar diante do trono de Deus confiadamente, porque nós já fomos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Eu não estou dizendo com isso que nós podemos chegar na presença de Deus de qualquer jeito, desleixados, irreverentes. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós temos um privilégio que os seres celestiais não têm. Enquanto eles cobrem seus rostos e os seus pés, nós não precisamos fazer isso. Nós podemos chegar diante do Senhor, por causa de Cristo, confiadamente. Olha quantas bênçãos nós temos em Cristo Jesus. Vale ou não vale a pena servir ao Senhor? É ou não é um privilégio servirmos o Senhor? A Bíblia nos ensina que em Cristo e por causa de Cristo o véu do templo se rasgou. Por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, nós temos perdão para os nossos pecados. E podemos chegar diante da face de Deus confiadamente. Não é só, irmãos, que fomos restaurados à condição que Adão perdeu. É muito mais do que isso.
Nós fomos elevados à posição de filhos amados. O profeta Isaías, vendo os seres celestiais, falando da santidade do Senhor, vendo que os alicerces do templo tremiam quando era dito santo, santo, santo é o Senhor, ele teve uma visão de si, ele olhou para si. Olha o que ele disse no verso 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Qual deve ser, meus irmãos, a reação de uma pessoa que tem a verdadeira percepção de Deus? Que tem a verdadeira percepção da sua glória, da sua majestade, da sua grandeza, da sua soberania? A reação não é outra a não ser uma reação de temor, de respeito, de reverência. Eu não sei os irmãos, mas eu sempre, quando ouço essas pessoas, eu tenho alguns questionamentos. Aquelas pessoas que vivem dizendo que têm experiências quase que em todos os momentos da vida, experiências com Deus. Sabe por que eu crio estes questionamentos? Porque a Bíblia diz que Isaías, quando teve uma experiência com Deus, ele se humilhou. Isaías se humilhou. Jacó, quando teve uma experiência com Deus, a partir daquele momento, ele passou a andar manco. Pedro, quando teve uma experiência com o Senhor Jesus, disse, retira-te de mim, que sou pecador. Paulo, quando teve uma experiência com Cristo, ele ficou cego, caiu do cavalo. João, quando teve uma experiência com Cristo lá na ilha de Pátimos, caiu como morto, nos diz a palavra do Senhor. E aí vem esse pessoal dizendo que tem experiências com Deus, mas a vida deles não muda em nada. Não tem reverência, não tem temor, não tem viver santo, não tem quebrantamento, não tem humildade. Eu não duvido, irmãos, que Deus se manifeste. Eu não duvido que Deus age na vida das pessoas. O que eu duvido é que a pessoa continue do mesmo jeito depois da manifestação de Deus. O que eu duvido é a pessoa continuar do mesmo jeito depois que Deus agiu na vida dele ou na vida dela. Não continua do mesmo jeito, irmãos. Há mudança, e mudança para melhor. É importante nós termos esta percepção de nós mesmos diante de Deus. Deus é todo-poderoso, nós somos frágeis. Deus é cheio de glória, nós somos cheios de vaidade. Deus é todo santo, nós somos pecadores. É Deus que precisa de nós ou somos nós que precisamos dele? Quando existe esta percepção, acontece algo maravilhoso. Olha o que o verso 6 nos diz. O serafim voou até Isaías com uma brasa viva retirada do altar com uma tenaz. Tenaz é uma ferramenta usada por ferreiros e serralheiros. Um tipo de alicate usado para manusear objetos com altas temperaturas. Nós sabemos que ser celestial não sente dor. Mas por que será que o ser celestial, o serafim, não pegou a brasa com a mão? Ele usou um tenaz. E quando ele pegou aquela brasa no altar, ele colocou onde? Nos lábios de Isaías. Nós sabemos da nossa sensibilidade com objetos quentes. Por que será que o ser celestial colocou aquela brasa logo nos lábios de Isaías? Será que foi para torturá-lo? É claro que não. Nós temos aqui uma preciosa lição.
Lembram que a visão do profeta se deu do templo? Nós vemos isso no verso 1. No templo havia o altar do sacrifício, onde era queimado o cordeiro. E lá havia fogo o tempo todo. Lá era sacrificado o cordeiro para perdão dos pecados. Aquele altar, irmãos, era no Antigo Testamento uma figura que apontava para a cruz de Cristo. Assim como o cordeiro era queimado no altar, Cristo Jesus foi morto na cruz. De onde veio a brasa que foi usada para tocar os lábios de Isaías, para que o seu pecado fosse perdoado? Veio do altar. Altar que era uma figura e que apontava para a cruz de Cristo. De onde vem a potencialidade para que possamos servir a Deus? Para que possamos adorar a Deus? Para que possamos fazer algo que glorifique a Deus? De onde vem a potencialidade para que Deus nos aceite na sua presença? Aceite o nosso serviço. Não vem do nosso esforço, não vem do nosso dinheiro, não vem do nosso talento. Vem tudo do altar, vem tudo da cruz de Cristo, vem do próprio Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por isso que o serafim não pegou aquela brasa com a mão, e sim com um tenaz. O altar que aponta para a cruz de Cristo não é uma resposta de Deus para os anjos, para os seres celestiais. A cruz de Cristo é uma resposta de Deus para os homens, para os seres humanos. A cruz de Cristo, irmãos, não beneficia os anjos, beneficia os homens. O Senhor Jesus não morreu pelos anjos, Ele morreu por cada um de nós, por cada um dos seres humanos. Os anjos podem ser maiores do que nós em glória, mas não foram eles objetos do amor de Deus. Fomos nós. Fomos nós. É ou não é um privilégio nosso servirmos ao Senhor? Nós é que somos privilegiados pela brasa do altar. Isaías disse que era um homem de lábios impuros e foi justamente nos lábios onde a brasa foi colocada. O Senhor tratou o problema nos lábios de Isaías, não para castigá-lo, mas para purificá-lo. O problema de Isaías estava nos lábios. E o seu problema? E o seu problema? Onde está? Onde você precisa que Deus, que o anjo do Senhor coloque uma brasa do altar? Tem gente que precisa da brasa no orgulho. Tem gente que precisa da brasa na soberba. Tem gente que precisa da brasa nos olhos. Tem gente que precisa da brasa na língua, porque é maledicente. Tem gente que precisa da brasa no bolso, porque é ganancioso. Todos nós, sem exceção, todos nós precisamos de uma brasa do altar de Deus na nossa vida. Aquela brasa que tocou os lábios impuros de Isaías, que a princípio parecia um castigo, na realidade foi uma bênção. Observem o verso 7. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O agir de Deus, por vezes, parece doloroso, mas é uma expressão da graça, é uma expressão da sua bondade. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas do verso 1 até o verso 7, Isaías, ele viu a Deus, mas ele não o ouviu.
ele viu e ouviu os seres celestiais. Mas até então ele não ouvira a voz do Senhor. Mas no verso 8 ele ouviu. E qual é a diferença? É porque do verso 1 ao verso 7, o pecado de Isaías ainda não havia sido removido. O que podemos aprender com isso, irmãos? Que enquanto o ser humano está em pecado, ele não terá sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Qual é a nossa maior dificuldade em servir a Deus? Nossa maior dificuldade em servir a Deus não é porque Ele é todo-poderoso e não precisa de nada e nem de ninguém. A nossa maior dificuldade não é o fato de Deus ter seres celestiais que já o servem, por isso Ele não precisa do nosso serviço. A nossa maior dificuldade não é o fato de Deus ser santo, santo, santo. A nossa maior dificuldade é porque tem pecado na nossa vida. E enquanto a brasa não nos tocar, seremos resistentes em servir ao Senhor. Por isso, abramos o nosso coração e reconheçamos as nossas falhas. Que cada um de nós possa dizer: Senhor, ai de mim, ai de mim. Talvez entre nós haja alguém que precise ser tocado na mesma área que eu precisei ser tocado no início da minha caminhada. Eu já falei isso aqui para a igreja. Deus precisou tocar no meu bolso, porque eu já fui materialista. E por causa disso eu tinha dificuldade de ser fiel a Deus na entrega dos dízimos e ofertas. Deus precisou tocar com a sua brasa na minha vida. Deus usou um peruano para falar para mim: até quando me roubarás? Quem sabe eu possa ser para você hoje aquilo que aquele peruano foi para mim numa tarde de domingo há 24 anos atrás. Quando a brasa nos toca, irmãos, os nossos ouvidos se abrem. Começa a surgir em nós uma sensibilidade espiritual. Nos tornamos acessíveis à voz de Deus. O que será que Deus tem para nos dizer? O que será que Deus tem para nos dizer? Lamentavelmente, em muitos lugares, o que se ouve são apenas palavras de bênçãos. São palavras de prosperidade. São mensagens onde o ser humano está sempre em evidência. Dizem eles: olha, a palavra de Deus para você hoje é que você não nasceu para ser cauda, mas para ser cabeça. A mensagem de Deus para você hoje é que você vai comer o melhor desta terra, que você vai ser próspero. Não é assim em muitos arraiais? Não são essas as palavras que nós ouvimos em tantos lugares aí, na nossa cidade, no nosso país? Parece que Deus está a nosso serviço. Parece que Deus é um grande mordomo, preparado para nos satisfazer quando for a nossa vontade. Mas é totalmente o contrário. Quem está assentado no trono é Ele, não somos nós. Quando ouvimos a voz de Deus, precisamos entender que existe uma necessidade maior, algo mais relevante em relação aos nossos próprios desejos. Não é, irmãos, que Deus não tenha bênçãos para as nossas vidas, Ele tem muitas, e Ele já tem feito tanta coisa em nosso favor, não é verdade? É só você olhar para trás e ver onde você está hoje e de onde Deus te tirou. Mas nós precisamos entender que estas coisas da terra
são temporais, são passageiras. E a voz de Deus é para necessidades eternas. Isaías entendeu isso quando ouviu Deus dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? É interessante que no verso 5 Isaías estava com medo. Lembram? Quando ele disse: ai de mim. Ele estava com medo, e quando nós estamos com medo, nós buscamos nos esconder. Quem está com medo não quer servir, quer se proteger. Mas observem mais uma vez o verso 8. Isaías teve outra postura depois de ter sido tocado pela brasa e ter seu pecado perdoado. Ele chamou a atenção para ele, quando ele disse: envia-me, eis-me aqui, envia-me. Isaías não estava mais com medo, ele não sentia mais o peso do pecado, ele se sentia mergulhado no perdão de Deus. Ele não se sentia mais em condenação, ele se sentiu aceito. Ele não se colocava mais numa relação com Deus a partir do seu pecado, mas a partir da graça do Senhor. A partir da graça do Senhor. Não é diferente conosco, irmãos. Não é diferente conosco. Não é por mérito, mas por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, que nós somos aceitos por Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do Filho dele derramado na cruz sobre as nossas vidas. Por causa de Cristo, nós podemos estar na presença de Deus e podemos fazer algo que o engrandeça, fazer algo pela obra dele. E o motivo maior, irmãos, o motivo essencial para servirmos ao Senhor é porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele nos amou primeiro. Isaías, o próprio profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, disse: nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Nós precisamos servir a Deus com estas duas certezas. A primeira, palavras do Senhor Jesus em João capítulo 9, verso 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Precisamos servir a Deus com essa certeza. É senso de urgência. Senso de urgência. O tempo é hoje, o tempo é agora. O amanhã não nos pertence. Não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Por isso, temos que começar a servir o Senhor, aceitar dele este privilégio hoje, agora. E a segunda certeza, irmãos, gratidão. Como disse o salmista no Salmo 116, verso 12: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Pura graça de Deus. Eu reconheço que tudo o que eu tenho foi por pura graça e misericórdia de Deus. Tudo. Eu não mereço nada do que eu tenho e do que eu sou. Pura graça e misericórdia de Deus. O coração de Isaías estava grato, pois o Senhor havia perdoado o seu pecado. Você crê que o Senhor perdoou o seu pecado? Então você deve ser grato a Deus, ser grato ao Senhor. Por isso, Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Irmãos, o nosso coração deve estar cheio de gratidão.
nós podemos chegar diante do Senhor e dizer o que o salmista escreveu no Salmo 40, verso 2. Observem esta palavra. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Eu leio esta palavra, parece que eu estou me olhando no espelho. Acontece isso com você também? Gratidão. Olha o verso 5 do Salmo 40. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Pura graça e misericórdia de Deus. Eu pergunto, vale ou não vale a pena servir ao Senhor? É um privilégio nosso e não a necessidade dele. Ele é Deus. Lá em Êxodo 21, fala sobre a lei da escravatura. Quando um escravo era comprado, ele podia servir ao Senhor, ao seu patrão, durante 6 anos. No 7º ano, ele tinha que ser livre. E às vezes, quando uma pessoa, devia algo a outra pessoa, ela se vendia como escravo para trabalhar, para servir aquela pessoa durante 6 anos. No 7º ano, ele tinha que ser livre. Mas às vezes o patrão era tão bom, tratava tão bem o seu escravo, que aquele escravo passava a amar o seu patrão. E quando chegava no 7º ano, onde ele deveria ser livre, o escravo dizia, eu não quero ser livre, eu quero continuar servindo o Senhor, porque eu o amo. E sabe o que a lei dizia? Que o patrão tinha que levar o escravo lá para os juízes e apresentar o desejo daquele escravo diante dos juízes. E o sinal era que aquele homem que queria continuar servindo o seu patrão, agora não mais por obrigação, mas por amor, ele tinha a sua orelha furada. Irmãos, esse deve ser o nosso desejo de servir a Deus. Não é por obrigação. Deus é um patrão tão bom que nós devemos servi-lo por amor, por gratidão e não por obrigação. Nós lemos aqui, durante a leitura no culto, que a gente não deve trazer ofertas e dízimos diante do Senhor por obrigação. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Deus não quer que façamos nada por Ele forçados. Ele quer que façamos por amor, por gratidão, até porque tudo que Deus já fez por nós e continua fazendo é sempre por amor. A maior das bênçãos que Deus poderia nos dar, que é a salvação da nossa alma e o perdão dos nossos pecados, Ele já fez quando enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Foi citado o versículo aqui, que grande maioria dos irmãos sabem de cor. Jesus veio e sofreu em nosso lugar. Devemos ser cooperadores na edificação e na expansão da Igreja do Senhor por amor, por gratidão. Termino dizendo o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, verso 5 e 8. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em outra tradução diz, o trabalho de vocês não será vão. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Vale a pena servir ao Senhor.
é para nós um grande privilégio. Façamos como disse o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me. É possível que entre nós haja alguém que quer começar a servir o Senhor a partir de hoje. Quer ter esse privilégio. E para isso, a primeira coisa que você deve fazer na sua vida é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Se você tem consciência que é pecador, que é pecadora, mas através da palavra de hoje você viu que Deus, Ele já enviou Jesus Cristo para pagar o preço para a sua salvação e para perdão do seu pecado. Se você quer fazer isso hoje, quer confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, por favor, levante sua mão, eu quero orar por você. Amém? Mais alguém? Mais alguém entre nós? Que alegria! Eu gostaria que você viesse aqui à frente, se possível. Que alegria, meus irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor agora e logo após o nosso louvor nós estaremos orando e agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem feito em nossas vidas.